Oi, gente. Eu resolvi compartilhar aqui com vocês uma reflexão que me surgiu a partir dos meus estudos diários, né? Fazendo os meus estudos diários sobre o tarô, eu sempre tiro uma carta para o meu dia, uma carta que me faça olhar para um aspecto desse dia, para um aspecto de mim mesma nesse dia, que me faça refletir, que me faça expandir e que me traga consciência disso, né? E a carta que eu tirei hoje me fez refletir sobre muitas coisas e que eu me vejo também e eu vejo também outras pessoas, então eu senti de compartilhar com vocês. E a carta que eu tirei hoje foi essa: o sofrimento, que é o 9 de nuvens nesse tarô, que é o tarô Zen do Osho, que é o 9 de espadas no tarô tradicional. E essa carta vem falar sobre esse sofrimento, né? Essa angústia que esse personagem está, mas é uma angústia que ele mesmo se colocou nesse lugar, que ele mesmo criou, um sofrimento que ele mesmo criou. A mente dele criou esse estado de sofrer, de dor. Então me vem a reflexão de como nós constantemente nos colocamos nesse estado de sofrer, simplesmente por criarmos ideias na nossa cabeça, histórias de coisas que não estão acontecendo aqui materialmente. Estão no mundo das nuvens, né? Das ideias, dos pensamentos, e nos deixamos dominar por esses pensamentos, por essas incertezas, inseguranças, e isso nos causa a ansiedade, né? Nos causa essa aflição de um possível acontecer, uma dor, uma preocupação. Quantas vezes não perdemos o sono por uma preocupação, por um pensamento, uma aflição? Perdemos o sono e não conseguimos nos focar no momento presente. Estamos nos deixando levar pelos pensamentos de possibilidades futuras que não aconteceram ainda nem se realizaram, não se tornaram reais. Então essa carta vem refletir sobre isso, sobre os nossos pensamentos e como nos deixamos dominar por eles. Nada está acontecendo realmente. Eu tenho somente o presente para me focar, mas eu me deixo levar pelos pensamentos, pelas incertezas, pelas perguntas, pelas coisas que eu não tenho controle, porque o futuro, o que vai acontecer, eu não tenho controle. Nós não temos o controle sobre isso, né? E aí eu abro um parêntese aqui para falar sobre a ansiedade, né? Que essa carta tem tudo a ver com a ansiedade, né? E a ansiedade nada mais é do que o fruto do medo e o fruto do não auto se conhecer e de não ter fé em você mesmo, em nós mesmos. Por que eu falo isso? Porque a ansiedade é fruto do medo. Quando a gente não tem o controle de uma situação, não sabe o que vai acontecer, não tem a certeza que vai acontecer, a gente sente medo. Quando entramos num mundo desconhecido ou sentimentos desconhecidos que nos fazem sair da zona de conforto, sentimos medo. Então é o medo do não controlar, não ter controle do que pode vir a acontecer. Nos causa ansiedade, porque precisamos ter o controle de tudo da nossa vida para nos sentirmos seguros. Porque se nós não estamos no controle, pode vir um sofrimento, não é? Pode vir uma dor. Então eu tenho medo de não controlar, porque se eu não controlar, me vai gerar uma dor. Eu vou sentir uma dor, eu vou sofrer.
mal percebo que por criar esses pensamentos, por criar essa ansiedade, eu já estou sofrendo. E a ansiedade também vem do não se conhecer, não enxergar as potencialidades que você tem para conseguir enfrentar esses obstáculos que possivelmente virão, que você cria na sua cabeça que podem vir a acontecer. Então, se você não consegue ver esse lado luz que você tem, você fica inseguro, você desacredita no seu potencial. Então, você cria a ansiedade. E se você não conhece esse lado luz seu e todas as potencialidades que você tem, você não tem fé em você. Não acredita que você pode mais. Não acredita que você pode enfrentar esse desafio de forma leve, de forma tranquila, sem dor, sem sofrimento. Então você não consegue ver o quanto de luz que existe em você. E se você não vê essa luz, você também não consegue ver a luz do Criador. Você não tem a fé e a certeza de que vai acontecer o que tiver que acontecer, que vai ser da forma como deve ser, e que você não tem controle disso. A única coisa que você tem controle é sobre o confiar. Você pode soltar e confiar, ou você pode se apegar às suas ideias e pensamentos e se identificar com eles e acabar sofrendo além do que você precisaria sofrer. Se você tem a fé em si e a fé no universo, no Criador, em Deus, você solta e você vive o que tiver que viver e sabe do seu potencial de resolução de tudo isso e da sua força resiliente. Essa carta também fala sobre o lado luz do sofrimento, da dor, que é o lado de fazer essa transformação. Porque se você não sente dor e não sofre, você não vai buscar ajuda. Se eu não sinto o meu corpo doente, por que eu vou no médico? Não é mesmo? Só vou no médico quando eu sinto dor, quando eu começo a sofrer, e aí eu procuro ajuda. Então, esse lado luz do sofrimento é o lado de nos mover, nos fazer transformar isso em luz. O poder fortalecedor que o sofrimento pode ter na nossa vida. O sofrimento em si traz essa potencialidade de transformação. Então, vamos sair desse estado de sofrimento, de criar possibilidades, criar ideias, criar imagens e histórias mentais e vamos nos colocar abertos às possibilidades que o universo tem para a nossa vida. Acabar com a ansiedade é preciso autoconhecimento. Então, foco no autoconhecimento. Foco em fortalecer a sua fé. E busque uma conexão com a luz do Criador e a luz que existe dentro de você. E troque a insegurança e a ansiedade pela certeza de que tudo está certo. Tudo será como deve ser. Tudo acontecerá como deve acontecer. E tudo está como deve estar. Então, gente, essa foi a reflexão que eu senti de trazer para vocês. Que possamos ter uma ótima semana. Que possamos olhar o lado luz dos nossos sofrimentos. Que possamos não nos identificar com os nossos pensamentos e trocar a ansiedade pela certeza de que o Criador tudo sabe, tudo comanda nas nossas vidas. Então, um beijo, gratidão pela atenção. Fiquem em paz.